E aí, meu povo, sejam bem-vindos de volta. Quanto tempo? Bora continuar aqui na nossa tarde de sábado, essa tarde super empolgante com direito ambiental e filosofia, que todos nós precisamos para finalizar mais um final de semana de aula. Mas é isso mesmo, a gente pretende agora nessa segunda parte, nesse encontro aqui sobre filosofia, falar sobre pontos importantes também para a nossa prova, falar sobre pontos que já costumam ser mais cobrados, né, que já foram cobrados, a gente vai abordar aqui algumas questões anteriores também, e, obviamente, tentar deixar vocês o mais preparado possível para as questões da prova, certo? Não adianta nessa aula, eu utilizar a metodologia de pegar cada autor, cada filósofo que a gente vai abordar e dissertar sobre eles, dissertar de maneira aprofundada sobre eles. Não adianta, porque cada autor desse podia ser objeto de uma aula todinha e, enfim, faltaria tempo para falar sobre. Então, o que a gente vai fazer é uma abordagem mais prática, uma abordagem mais pragmática, né, mais pautada no que a gente julga mais importante, no que a gente julga mais interessante para vocês, pelo menos se situarem a ponto de se depararem com a questão de filosofia e não ficarem 100% perdidos. Certo? Porque muitas vezes eu escuto o pessoal dizendo que, como é teu nome mesmo? Como é? O Eufrásio aqui na estante falou para mim que foi fazer as questões de filosofia e foi passar, né? Porque não adiantava, né? Então, o que eu quero fazer aqui, o que eu me proponho a fazer aqui nesse nosso encontro, é de vocês não terem essa mentalidade de passar pelas questões de filosofia porque não vão saber responder, mas de lerem a questão e tentarem meio que intuitivamente ou de acordo com o que aprenderam. Não é bem ensinar a chutar não, porque eu vou dar algumas informações em geral aqui, algumas informações importantes. Mas eu acho que vai dar para direcionar melhor vocês, tá bom? Duas questões fazem total diferença. Uma questão faz total diferença. Então, cada questão a mais que vocês puderem acertar já vai ser uma maravilha. Então, para a gente iniciar, a gente vai falar um pouco sobre paradigmas do direito, né? Justnaturalismo, justpositivismo. O justnaturalismo, por exemplo, ele é um paradigma do direito, atrelado a essa ideia de direito natural, só que ele, no decorrer da história, ele vai ser visto de maneira diferente, vai ser visto de maneiras diferentes. O justnaturalismo na antiguidade ele é um, o justnaturalismo medieval é outro, e o justnaturalismo na modernidade é outro completamente diferente. São momentos diferentes do justnaturalismo, mas que não, enfim, que não deixam de se tratar de justnaturalismo. Por exemplo, lá na antiguidade, quando a gente fala de antiguidade, a gente está falando de Grécia Antiga, principalmente, né? Antes de Cristo, bem antes de Cristo, séculos antes de Cristo. O justnaturalismo ele vai surgir a partir da ideia de que a ordem jurídica ela vai derivar da ordem natural. A filosofia ela vai surgir da observação da natureza, certo? Os primórdios da filosofia, os filósofos mais antigos, os filósofos gregos, lá do início da filosofia, eles vão iniciar essa filosofia a partir da observação da natureza. A natureza é o grande objeto de estudo, as inquietações surgidas a partir da observação da natureza vão ser o que vão caracterizar a filosofia naquele momento, certo? Então, o filósofo, no seu momento mais primordial, mais inicial, ele vai observar a natureza, vai notar que a natureza ela funciona de uma maneira bem curiosa, digamos assim, e a partir dessa inquietação que vai surgir da observação da natureza, o filósofo vai começar o seu trabalho. E aí a filosofia ela vai começar a se desenvolver a partir dessa observação da natureza, a observação da ordem natural. Então, naturalmente, a ordem jurídica, o direito, ele também, nessa sua vertente mais antiga da filosofia, lá na antiguidade, ele também vai surgir da observação da natureza. Então, o justnaturalismo grego, ele vai vir por causa da antiguidade, ele vai vir por causa dessa noção de atrelamento à
ordem natural, certo? Já na Idade Média, o justnaturalismo ele vai ter uma nova versão, certo? Ele vai ser justnaturalismo também, mas ele vai ser um justnaturalismo não mais pautada na ordem da natureza, na observação do movimento da natureza, mas pautada na ordem de Deus. A Idade Média ela vai ter como principal característica no âmbito da filosofia o surgimento da filosofia cristã, filosofia do cristianismo, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, o próprio Paulo de Tarso, são filósofos extremamente importantes da Idade Média. E aí a filosofia que eles desenvolvem é uma filosofia cristã, uma filosofia pautada na ordem de Deus, na vontade de Deus. Então o justnaturalismo da Idade Média ele vai ser um justnaturalismo pautado na ordem de Deus enquanto ordem natural mesmo, né? Os filósofos cristãos eles acreditavam que a natureza era nada mais nada menos do que a expressão da vontade de Deus, né? De Deus, da ordem de Deus. Então o justnaturalismo na Idade Média ela vem da observação dessa ordem de Deus. Já na Idade Moderna, o justnaturalismo ele vai pegar um novo formato, um formato totalmente diferente. Ele vai ser um formato de jusracionalismo. O que seria esse jusracionalismo? Jusracionalismo é a noção de que todo ser humano, enquanto ser racional, é dotado de direitos naturais. Direitos naturais como direito à propriedade, direito à liberdade, direito à igualdade. Enfim, são direitos individuais atrelados à própria condição racional humana. Certo? Então, esse justnaturalismo da modernidade, ele vem dessa ideia de racionalidade natural. Direitos racionais reconhecidos por meio da razão. Certo? Então, é um jusracionalismo. Esse foi o primeiro paradigma que a gente explicou, o justnaturalismo, e vimos aqui 3 momentos da história diferentes em que o justnaturalismo ele esteve à tona, né? Em que ele esteve em evidência. Obviamente, até hoje, o justnaturalismo ele está em evidência. Essa ideia do jusracionalismo, embora seja uma ideia que a gente está falando aqui da Idade Moderna, né? Século XVIII, né, coisa mais antiga, até hoje também existe uma importância nesse sentido, direitos naturais, até hoje são termos que a gente reconhece. Depois, né, o medievo, né, e a ordem de Deus, muita gente acredita, né? Mas não é esse o paradigma que está em questão hoje em dia, né? Hoje em dia o direito ele não vai funcionar baseado na ordem de Deus, certo? Mas durante esse período aqui, sim. Durante a Idade Medieval teve essa grande influência. Outro paradigma que a gente conhece também, que a gente estuda bastante, é o do positivismo jurídico. O positivismo jurídico ele já funciona de outra maneira. Né? O positivismo ele não se atrela a essa noção de direitos naturais, coisas mais abstratas. O positivismo não, o positivismo ele já é mais técnico, mais específico, mais restrito ou mais engajado em coisas escritas, coisas positivadas, certo? Esse é um paradigma que veio surgir no âmbito jurídico no século XX, né? Principalmente com contribuição de grandes nomes como Hans Kelsen, como o próprio Miguel Reale, Norberto Bobbio, grandes nomes aí do positivismo jurídico, certo? Mas que a ideia básica é de que o direito é construído socialmente, ou seja, o direito é algo construído pelo homem, pela vontade humana e não pela natureza, diferentemente do que os justnaturalistas diziam. Os justnaturalistas eles vão dizer que existem direitos naturais que não foram os homens que criaram. Simplesmente os homens, só por serem homens racionais, já por terem nascidos humanos, já são detentores desses direitos. O positivismo recusa essa ideia. O positivismo jurídico ele diz que, na verdade, os direitos são uma criação humana, são uma expressão da vontade humana. Certo? Então, o positivismo jurídico ele adquire esse status pós-metafísico, ele vai explicar a origem de alguns direitos, não pela metafísica, como os justnaturalistas faziam, mas pela vontade humana, pelo acordo entre os humanos e vamos juntar aqui e vamos elaborar uma lei. Elaborar uma lei, enfim. Não existem
via de regra, pressupostos valorativos ou ideológicos que vão guiar o positivismo jurídico. O positivismo jurídico ele vai pressupor uma separação entre direito e moral, porque no decorrer da história, direito e moral eles estiveram próximos, certo? Eu pergunto para vocês, qual é o objetivo do direito se não fazer justiça? Eu pergunto para vocês, o direito ele tem que ter a técnica jurídica, o dia a dia, o cotidiano forense, ele tem que ter essa obrigação de buscar fazer justiça? Não? Sim? Não? Qual a opinião de vocês? Isso aqui não tem uma resposta certa que tem. Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que o direito... Pronto. Lá na antiguidade, para os gregos, por exemplo, para Aristóteles, Platão, era impossível você falar de direito se não houvesse esse compromisso com a justiça, com fazer justiça. Então, o direito e justiça estavam bem próximos, assim como a própria moral, direito, moral, justiça, tudo andava como se fosse em uma estreita ligação, tudo em busca de uma ética comum, uma qualidade de vida social comum, enfim, tudo isso era a ideia lá da galera grega. Só que, no decorrer do desenvolvimento da sociedade, foi se percebendo que não tinha como se colocar um estilo de vida predominante, uma visão de mundo predominante. Por quê? Porque com o mundo globalizado, com o mundo cosmopolita, existiam milhares de visões diferentes de mundo, milhares de visões diferentes de religião, milhares de visões éticas diferentes, enfim, que para elas coexistirem não podia haver essa concentração em um aspecto comum, como os gregos faziam, porque os gregos eram muito fáceis, era uma sociedade relativamente pequena que as pessoas pensavam parecido. Tinham uma ideia, uma visão ética de mundo bem parecida. Só que aí quando a gente amplia o universo, quando a gente chega em Roma, por exemplo, uma cidade que já lá na antiguidade já tinha 1 milhão de habitantes, composto por estrangeiros, gente de todo canto que pensava de maneira muito diferente, eles pensaram, porra, eu não posso implementar aqui uma visão ética predominante e querer que todo mundo, ao seu bel prazer, siga essa visão ética de maneira voluntária. Aí, por isso que lá nos romanos, por influência estoica, inclusive, eles vão começar a investir mais no que está positivado, nos códigos. Tanto é que hoje, por exemplo, a gente tem uma herança positiva, uma herança codificada muito maior do direito romano do que do direito grego, né? A gente estuda muito mais o direito romano do que o direito grego na nossa faculdade. Por quê? Porque os romanos, desde o começo, eles já deixaram muitos textos para tentar regular a vida em sociedade mesmo, estatutos para regular a vida em sociedade. Os gregos não, os gregos eram mais justnaturalistas. Eles acreditavam que o importante era ter uma visão de mundo em comum, uma visão ética em comum, e que essa visão ética em comum iria guiar a sociedade de uma maneira pacífica, entre aspas. E que a própria sociedade, por aceitar aquela visão ética, ia respeitar aqueles padrões impostos e ia haver uma coexistência pacífica, o que foi impossível em Roma. Então, lá na antiguidade, existia essa ideia de direito, moral e justiça, sempre caminhando juntos, muito próximos, mas essa ideia ela vai ser abandonada no decorrer do desenvolvimento humano. E aí, meu amigo, em um determinado momento do mundo, aqui, depois do século XX, direito é uma coisa, justiça é outra. Principalmente aí com Hans Kelsen. Hans Kelsen ele vai dizer, não, a gente tem que se preocupar com as normas de direito, não com as normas de justiça. Entendeu? Então, essa é uma separação importante que vai acontecer na história do direito e que vai ser fundamental para o direito como ele é estudado hoje, né? Nossa faculdade de direito ela é muito atrelada à parte técnica, né? Aos códigos, nessa parte de decorar código. A gente não tem, por exemplo, vocês estão aqui na aula de filosofia, tem 4 pessoas.
uma disciplina propedêutica que as pessoas não costumam valorizar. Eu sei como é, eu já fui aluno de filosofia também, eu sei como é. As pessoas não costumam valorizar história do direito, psicologia jurídica, sociologia jurídica, são disciplinas propedêuticas que os alunos não costumam valorizar tanto. Por quê? Porque a gente tem uma cultura, uma tradição de que o direito é código, que a gente tem que estudar código, entendeu? E isso tudo é uma herança desses paradigmas do direito que vão sendo estabelecidos, que vão sendo mudados no decorrer da história. E hoje o que prevalece é essa ideia do positivismo, certo? Então, o positivismo jurídico, na sua versão mais fundamental, ele vai prezar unicamente pela legalidade, né? Você vai julgar se uma determinada ação ela está certa ou errada de acordo com a previsão legal, não de acordo com a noção de justiça por trás daquela ação. Tá dando para acompanhar mais ou menos? Só que esse positivismo jurídico, que esteve em voga e esteve em predomínio durante boa parte do século XX, ele começou a ser colocado em prova também. Porque esse positivismo jurídico aqui ele é um positivismo muito alheio ao aspecto social. Não está nem aí para questões de distribuição de renda, de justiça social. Esse positivismo jurídico ele não está nem aí para isso. Por quê? Porque ele diz que direito e moral são coisas diferentes, direito e justiça são coisas diferentes. Aqui eles estão preocupados com a técnica jurídica. Então, os fenômenos sociais, os problemas sociais não vão ser um problema para o positivismo nessa versão aqui que a gente está falando, nessa versão mais estrita. Só que, com algumas atrocidades que vão acontecer no século XX, as duas guerras, o Holocausto, crise de 29, as ditaduras militares nos países aí do mundo todinho, a gente começou a ver uma crise do Estado liberal, uma crise dessa noção do direito separada do aspecto social, e aí começou-se a exigir do fenômeno jurídico, do aspecto jurídico, uma contraprova, uma contrapartida com relação a esses problemas também, esses grandes problemas sociais, porque senão o mundo não iria conseguir subsistir. E aí surge uma corrente que a gente chama de pós-positivismo, que preza por uma nova relação entre direito e moral, né? Em que o direito ele volte a se preocupar com a justiça, inclusive com a justiça social, certo? Isso principalmente no contexto pós-guerras. E aí vai ser nesse sentido que vai surgir a disciplina dos princípios, por exemplo. Porque aqui nesse positivismo puro, eles estão preocupados com o código, em que está na lei. Essa ideia de princípios vai ser algo já da segunda metade do século XX para cá, principalmente após a ideia da dignidade da pessoa humana, Estado democrático de direito, são princípios que vão nortear o nosso direito hoje em dia, inclusive. A nossa Constituição ela é cheia de garantias fundamentais, ela é cheia de princípios, certo? Isso já obedecendo a esse novo paradigma do pós-positivismo, do Estado democrático de direito, do respeito à dignidade da pessoa humana, que foram essenciais nesse contexto pós-guerras e que o direito ele voltou a ser um direito mais preocupado com o fator social, certo? E aí, mas isso acontece mais ou menos naquele mesmo período da história que o Estado liberal ele vai perder espaço para o Estado democrático de direito, certo? E aí, hoje em dia, o que prevalece é essa compreensão de que as normas se subdividem em regras e princípios. A gente vê isso muito no Dworkin, por exemplo, né? E que as regras e princípios eles vão ter o mesmo peso enquanto normas jurídicas. Certo? Por enquanto está tranquilo aqui esses paradigmas, eu só fiz mencionar aqui os paradigmas do direito no decorrer da história para a gente se localizar melhor. E agora a gente vai fazer a linha do tempo. Vai começar lá na Idade Antiga, vendo teórico por teórico, falando alguns termos centrais, algumas ideias básicas de cada um desses teóricos. E depois a gente resolve umas questõezinhas, né? Tá bem?
E para iniciar a gente vai falar de Platão. Platão, cara, aqui a gente está falando de, se eu não me engano, é coisa de 300, 400 anos antes de Cristo. Por aí, nesse período. O Platão, ele é um cara, ele foi aluno de Sócrates. Todos vocês já ouviram falar nesses nomes, e não é o jogador lá, né? Apesar de também ser um cara super digno. O Platão, ele, diferentemente do Sócrates, ele era um cara da ralé. Ele era estrangeiro, ele sofreu muito lá em Atenas, porque Atenas, apesar de ser, naquela época, já democrática, já um local em que havia a participação popular na tomada de decisões, mas ainda assim era uma democracia muito exclusiva. Só que era democracia, mas beleza, só para o homem detentor de propriedade. Mulher não era considerada cidadã, criança não era considerada cidadã, estrangeiros não eram considerados cidadãos. Todo mundo, qualquer homem que não tivesse propriedade também não era considerado cidadão. Mas enfim, já era uma democracia, de certo modo, e já havia essa participação popular. O Sócrates, ele era excluído, a galera, tipo, não levava ele a sério, porque ele era estrangeiro, e ele era, assim, uma figura bem excêntrica, meio doidinha, assim, inclusive. Mas o Platão, por sua vez, o Platão já era um cara da aristocracia. Ele era um pleno cidadão ateniense, rico, e foi discípulo de Sócrates. Mas o Platão, ele era um cara extremamente inteligente também, e a grande parte que a grande contribuição que a gente vai mencionar dele aqui é dessa divisão que ele faz entre mundo sensível e mundo inteligível, certo? Ele vai separar o mundo em duas partes. O que está nos circundando aqui, o que a gente consegue compreender ou apreender mediante a utilização de alguns dos nossos sentidos, visão, audição, olfato, paladar, tato, alguma coisa que a gente consegue notar usando os nossos sentidos, isso aí é parte do mundo sensível. É o mundo sensível, o mundo que nos entorna aqui. O que a gente não consegue apreender dessa maneira que eu falei, mediante os nossos sentidos, é parte do mundo inteligível, certo? O direito, por exemplo, enquanto aglomerado de normas, códigos, faz parte do mundo sensível. Mas o direito enquanto justiça, voltado a essa noção de justiça, a essa... Enfim, o que é justiça? Essa discussão sobre o que é justiça não é uma discussão que opera no plano físico, mas é uma conceituação que está lá no plano metafísico. A justiça é buscada no plano metafísico, da lógica. O direito, enquanto conjunto de normas e prestações sociais, se encontra no campo contingencial, que é o campo do mundo sensível. Para o Platão, a lei deve buscar a sua legitimidade fora dela, no mundo das ideias. Beleza, nós temos aqui nossa Constituição, tá aqui, um papelzinho, nosso vade-mecum aqui. Ele respeitou todo um procedimento para ser desenvolvido, para ser publicado, mas o fundamento dele não pode estar aqui, o fundamento dele tem que estar no mundo inteligível. E qual seria esse fundamento? A justiça. Ou seja, a ideia que o Platão vai perpassar é que não existe lei que não queira fazer a justiça. Só é lei se tiver como objetivo básico a justiça. Certo? Então a lei ela deve buscar a sua legitimidade fora dela, no mundo das ideias, mas sem deixar de fazer referência ao interesse da polis e ao bem comum. Então a lei ela vai buscar a sua legitimidade na justiça, no conceito de fazer justiça, e aí vai tentar botar isso para a prática, né? Considerando os interesses comuns, considerando o próprio funcionamento da cidade, enfim. E aí, para o Platão, a justiça é a virtude que produz a perfeição humana. Toda essa ideia de idealismo platônico, ela tem uma particular importância com relação a essa noção. Justiça é a virtude que produz a perfeição humana. Justiça, perfeição. Então, a perfeição humana ela se dá mediante comportamentos justos, mediante pensamentos justos, opiniões justas,
a justiça ela está diretamente ligada com a perfeição humana, segundo Platão. Beleza? Tô gostando de ver a carinha de vocês aí. Pessoal de casa, estão ouvindo aí? Tá todo mundo tranquilo aí? Sim, né? Só fizeram assim, levantaram. Show. Beleza. Os próximos teóricos que eu vou falar um pouco é sobre os sofistas. Os sofistas, eles também estão nessa mesma época aí de Platão, Sócrates. Inclusive, o Sócrates, ele vai... Não, eles são sofistas, são outra escola, é diferente. Mas eles são contemporâneos ao Platão, lá na Grécia Antiga. Só que eles são rivais do Platão, são rivais do Sócrates. Por quê? Porque enquanto o Platão ele ficava nessa viagenzinha aqui de a justiça é a perfeição humana, a lei ela só vai ser realmente considerada, só vai ser realmente levada a sério se ela tiver como objetivo fazer justiça e tiver o seu fundamento no mundo inteligível. Todas essas viagens que o Platão vai propor, os sofistas vão dizer, meu amigo, tá louco. Isso é besteira, quem faz lei é o humano, é o homem, é a vontade do homem que faz a lei. A teoria sofista ela é baseada no antropocentrismo, é o homem, é o centro. A lei ela vai ser enxergada como uma mera criação humana, sem qualquer dependência da natureza. Segundo os sofistas, para que seja lei, basta que o homem queira. Basta que o ser humano entre em um acordo e pronto, isso aqui é lei, isso aqui vira lei, pronto. Não tem esse negócio de buscar a perfeição humana, não tem esse negócio de buscar o fundamento no mundo inteligível, na ideia de fazer justiça. Não, os sofistas eles recusam essa ideia. Por isso que Sócrates e Platão pegaram muito ar com relação aos sofistas. E que realmente se criou um embate naquela época, um embate teórico, né? De um lado, os filósofos que consideravam que a lei ela tinha que ter esse embasamento na justiça, e de outro, os sofistas, que diziam, não, a lei, para que seja lei, basta que os homens queiram, basta que haja um acordo de vontades. Os sofistas eles detinham essa grande capacidade, essa grande confiança na capacidade de legislar dos homens, né? Para os sofistas, os homens eles tinham a plena capacidade de elaborar uma legislação, um ordenamento jurídico que pudesse controlar a vida social. A teoria sofista ela vai ser muito pautada também no discurso, na argumentação, na retórica, certo? Os sofistas, eles, para vocês terem uma noção, como a Atenas era uma democracia e como havia uma participação popular, querendo ou não, em Atenas, os sofistas eles começaram a ganhar dinheiro fazendo sabe o quê? Dando aula de retórica, formando político, tipo isso, fazendo curso de formação para político. Exatamente. Eles ensinavam a debater, ensinavam a argumentar, ensinavam a discutir. E aí, querendo ou não, mesmo os caras sendo, eles não tinham nenhum compromisso com ética, não tinham nenhum compromisso nesse sentido mais filosófico que a gente acabou de ver com Platão, mas os caras foram extremamente importantes para a democracia ateniense, porque eles ensinaram a debater. Eles ensinavam a debater. Então, os ricos lá de Atenas, que queriam entrar no mundo político, eles contratavam um sofista para treinar. Entendeu? Treinar a argumentação, treinar a retórica. Certo? Só que para os sofistas, a justiça e a lei são meras convenções. O justo é o que os homens considerarem justo. A lei é o que os homens considerarem que é lei. Morreu. Certo? E aí, para os sofistas, legalidade e legitimidade se confundem. Não existe esse negócio de diferenciar o que é legal e o que é legítimo. Se é legal, é legítimo. Não tem esse negócio de legalidade e aceitação social. Não. O que é legal é legítimo. Por isso que considera que os sofistas eles são precursores do positivismo moderno. O positivismo moderno ele vai fazer mais ou menos isso também. Ele vai distanciar o direito e a justiça. Entendeu? E aí eu até deixo essa frase aí do Protágoras, que foi um sofista bem conhecido, que ele diz, o homem é a medida de todas as coisas. Então, tudo se baseia na convenção humana, no que o homem
convenciona. Beleza? Deu para entender o cerne aí da teoria sofista e a diferença para os filósofos como Platão e Sócrates, por exemplo? Beleza? Aristóteles. Aristóteles aqui o buraco já vai começando a ficar mais para baixo. Por quê? Porque já começou... Aristóteles já vai ser um filósofo que já vai ser cobrado nas provas da OAB. Platão já chegou a ser também. Mas Aristóteles ele já tem uma frequênciazinha maior. E já tem alguns pontos de Aristóteles que a gente vai precisar tratar com um pouquinho mais de calma. O Aristóteles, primeiro, enquanto o Platão ele era idealista, muito nesse negócio de vou dividir aqui mundo inteligível, mundo sensível, os termos mais teóricos, mais fundamentais estão no mundo inteligível, enquanto as coisas mais contingenciais estão no mundo físico. O Aristóteles ele vai dizer, não, na verdade o meu estudo aqui ele é um estudo mais materialista. Então o Aristóteles está mais preocupado com o que está ao redor dele. Ele é mais prático, mais pragmático, digamos assim. Mas não como os sofistas, porque os sofistas também já são outro nível. Mas o Aristóteles ele vai se preocupar mais com o que está ao seu redor. Tanto é que ele vai dizer que todo ser se constitui na junção de matéria e forma. É a teoria das formas de Aristóteles. E aí ele vai dizer que a forma da justiça, por exemplo, é imanente à lei. Então, a justiça ela se performa na lei. É uma coisa, uma relação natural que há entre a lei e a justiça. Só que aí, a justiça, em Aristóteles, ela vai assumir dois espaços diferentes. O espaço ético e o espaço legal. O espaço ético ele vai ter a ver com o comportamento da sociedade. Como é que funciona, como é que se dá o comportamento da sociedade. E a justiça nesse espaço ético ela vai se fundamentar, ela vai se configurar como uma virtude universal, uma virtude que deve estar presente em todas as demais virtudes. Então, qualquer virtude, qualquer qualidade que um ser humano possa ter, só vai ser efetivamente uma qualidade se estiver no meio termo, numa justa medida. Por exemplo, coragem. Vocês acreditam que coragem seja uma virtude, uma qualidade? Mas ter coragem demais, às vezes não acaba sendo prejudicial, se transformando transformando a coragem em temeridade, por exemplo. E ter coragem de menos também já não se transforma numa covardia, talvez. Então o Aristóteles ele vai dizer, a justiça nesse espaço ético, ela é uma virtude que está em relação que tem que estar em relação com todas as outras virtudes. Então, uma virtude só vai ser realmente uma virtude se ela estiver numa justa medida, se ela estiver no meio termo. Ela não pode estar em extremos. Beleza? Já no espaço legal, a justiça ela vai se estabelecer enquanto equidade. Certo? Ela vai se estabelecer na ideia da equidade. Aquela ideia de dar como é que se diz? Dar a cada um o que é devido na medida das suas necessidades, certo? Essa noção básica de redistribuição, certo? De justa medida, de ajudar mais a quem mais precisa de ajuda e ajudar menos quem menos precisa de ajuda, e de que deve ajudar, e de aqueles que mais têm, que devem ajudar mais também, obviamente. Então a justiça ela vai também ter essa conotação legal pautada na equidade, certo? Então a primeira informação importante com relação a Aristóteles é que a justiça ela é tanto vista a partir de um espaço ético como uma virtude universal que deve estar em relação com todas as outras virtudes para que realmente sejam consideradas virtudes. E existe a justiça enquanto essa conotação legal também, que é pautada na equidade, na justa medida, na redistribuição, coisas do tipo. E aí a justiça, essa parte aqui é muito importante. As formas de justiça em
Aristóteles, que ele vai falar da justiça distributiva e da justiça comutativa, certo? Essas formas de justiça, o Aristóteles lá na Idade Antiga, ele já desenvolveu como uma maneira de facilitar o estudo jurídico, certo? A justiça distributiva, minha gente, ela vai ser uma espécie de direito público. Como é que é essa espécie de direito público? O Aristóteles notou que lá na época dele já existiam várias contradições sociais, já existiam vários problemas sociais. Já existiam problemas de distribuição de bens, de riquezas, de propriedade, já existiam vários problemas desse tipo. E o Aristóteles acreditou que era necessário haver uma parte do direito que regulasse essa situação, de uma maneira a, enfim, possibilitar uma redistribuição, uma redistribuição de bens, de riquezas, de honrarias, de cargos, lá na polis, certo? Então, essa justiça distributiva, ela vai ser a parte da justiça, a parte do direito responsável por fazer ou por analisar essa redistribuição, certo? Mas por distribuir esses bens e riquezas dentro da polis. E essa justiça distributiva, enquanto um ramo do direito público, ela vai operar na desigualdade social. Então, vai ser uma justiça social, uma justiça distributiva que vai tentar diminuir as contradições sociais, certo? E aí, essa justiça distributiva, ela é importante a gente mencionar que ela inclui a ideia de mérito. Ela tem essa variante do mérito. Ele prega que deve haver uma distribuição de bens, de riquezas, de cargos, de honrarias, de propriedade dentro da cidade, de acordo com o mérito de cada um. Certo? Então ele entende que algumas pessoas merecem mais, outras que merecem menos, mas ele entende a necessidade de haver uma redistribuição. Além dessa justiça distributiva, ou seja, além dessa versão do direito público, ainda existe o que o Aristóteles chama de justiça comutativa, certo? Essa justiça comutativa, ela vai tratar da reparação do quinhão subtraído de alguém. Como assim? Muito básico. Se você tira alguma coisa de alguém, vai ter que haver uma contrapartida. Ou para essa pessoa receber de volta o que perdeu, ou para você perder o que você retirou dessa pessoa. É pautado nessa ideia aqui de dar a cada um o que é seu. Mas aqui eu não estou falando apenas de bens materiais. Como assim, professor? Aqui engloba, inclusive, crimes. O Aristóteles, nessa parte aqui da justiça comutativa, ele vai tratar de direito penal, ele vai tratar de direito contratual, vai tratar de reparação de danos. Então ele dizia o seguinte: primeiro de tudo, essa justiça comutativa ela pode ser voluntária ou involuntária. Como o nome diz, voluntária já é relativa a um acordo de vontade, um acordo de interesse entre as partes. Então, se eu chego para o Eufrásio, eu soube que você está vendendo seu carro. Eu quero comprar seu carro. O que é que a gente faz? Isso. Você me dá o carro e lhe dou o dinheiro. Não é isso? Esse contrato de compra e venda, básico do básico, já seria um contrato regulamentado por essa justiça comutativa voluntária que o Aristóteles trouxe lá atrás, na ideia de dar a cada um o que é seu. Se você me deu o carro, você exige uma contrapartida para isso. Beleza? Se você tem uma casinha que você quer alugar, você me dá uma casa em locação e eu lhe dou um aluguel em troca disso. Certo? Isso é uma relação voluntária, um contrato voluntário que há entre as partes. O Aristóteles já regulamentava isso, já tratou disso na sua justiça comutativa voluntária. Mas a justiça comutativa de Aristóteles, ele também tem uma versão involuntária, que é quando envolve a vontade de uma das partes, mas não a de outra. Por exemplo,
se eu roubar teu carro? A minha vontade está sendo feita, eu estou adquirindo o carro, mas a tua não está sendo, né? Você está perdendo um bem seu. Então, a justiça comutativa, ela também vai operar nesse tipo de situação. Uma vez constatado que houve uma subtração de um bem de uma pessoa, a justiça ela deverá tratar sobre como reparar esse dano. E aí, obviamente, vai depender de cada legislação. Mas o Aristóteles lá atrás já previu esse tipo de situação. Assim como se você tirar a vida de uma pessoa. O Aristóteles ele já previu que era necessário dar alguma contrapartida com relação a essa situação, que era necessário haver uma legislação para regulamentar esse tipo de situação. O importante é a gente saber que o Aristóteles ele vai dividir formas de justiça diferentes. Temos a justiça distributiva, que opera na distribuição de bens, uma espécie de direito público, e a justiça comutativa, que ela tem a sua parte voluntária, que regula os contratos, né, os acordos voluntários entre as partes, regula essa ideia de dar a cada um que é devido, se eu lhe dou alguma coisa, você tem que me dar alguma coisa em troca, e a reparação de danos nos casos involuntários também. Se eu lhe subtrair alguma coisa, eu tenho que pagar de alguma maneira. Certo? Então, Aristóteles já fez essa diferenciação, essa subdivisão entre formas de justiça distributiva e comutativa. E vai ser aqui que a gente vai para a nossa primeira questão da aula de filosofia, que eu acho que, inclusive, é uma questão recente. Deixa eu ver aqui. A primeira questão que a gente vai falar, ela vem do exame 31, recente, né, também, 2020, que é com relação a Aristóteles. Isso é muito comum nas provas de filosofia, normalmente é assim, tem uma citação de algum dos filósofos. Então, a primeira coisa que vocês devem saber, obviamente, é tipo, olha aqui, Aristóteles. Quem é Aristóteles? Quem foi Aristóteles? O professor Zé Cláudio falou que Aristóteles era de quando? Ah, você tenta lembrar que era da Idade Antiga, tenta lembrar dessa... Como é? Tentar lembrar pontos-chave que isso pode ajudar vocês a resolver a questão. Aí tem uma citaçãozinha. Temos, pois, definido o justo e o injusto. Após distingui-los assim um do outro, é evidente que a ação justa é intermediária entre o agir injustamente e o ser vítima da injustiça, pois um deles é ter demais e o outro é ter demasiado pouco. Vocês já estão vendo por essa ideia aí que ele passa, que ele está querendo se distanciar de extremos. Né? Ó, um deles é ter demais e o outro é ter demasiado pouco. Intermediário entre agir injustamente e o ser vítima da injustiça. Ou seja, agir injustamente é ter demais e ser vítima da injustiça é ter muito pouco. Tá vendo? Já tem injustiça, extremos. Justiça, meio termo. Justiça, meio termo. Injustiça, extremos. Essa carinha tá entendendo, tá não? Para o Aristóteles, a justiça é o meio termo, é a justa medida. Toda vez que você sair do meio termo aqui e começar a ir para os extremos, você já está chegando perto da injustiça. Ou de menos também. Ele diz aqui, ó, é evidente que a ação justa é intermediária entre o agir injustamente e o ser vítima da injustiça. A ação justa está entre ser vítima da injustiça e agir injustamente. Por quê? Um deles é ter demais, ou seja, quando você tem demais, você está sendo injusto com os outros, e o outro deles é ter demasiado pouco. Quando você tem pouco demais, a sociedade está sendo injusta com você. Entendeu? Então, tudo que está nos extremos é injusto, o justo é o meio termo. Essa é a ideia do Aristóteles. Em seu livro Ética Nicômaco, Aristóteles apresenta a justiça como uma virtude e a diferencia daquilo que é injusto. Assinale a opção que define aquilo que, nos termos do livro citado, deve ser entendido como justiça enquanto virtude. Letra A.
Uma espécie de meio termo, porém não no mesmo sentido que as outras virtudes, e sim porque se relaciona com uma quantia intermediária, enquanto a injustiça se relaciona com os extremos. Não é uma questão que, se vocês lerem e interpretarem direitinho a citação, não dá para a gente responder? Pois, mas na verdade eu nem faria isso, sabia? Porque se vocês forem ler os outros itens, vai confundir a cabeça de vocês. Uma maneira de proteger aquilo que é o mais conveniente para mais forte. Para o mais forte. Isso tem a ver com o que a gente tratou de Aristóteles aqui? Tem não. O cumprimento dos pactos que decorrem da vida em sociedade, seja da lei como pacto que vincula todo cidadão da cidade, seja dos contratos que funcionam como pactos celebrados entre particulares e vinculam as partes contratadas. Se ele estivesse perguntando aqui o conceito de justiça para os sofistas, tá aqui, letra C. Beleza? Mas Aristóteles filósofo, justa medida, meio termo, equidade. E aqui a letra D, vocês vão ver que isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é Immanuel Kant. Immanuel Kant, lá na modernidade, já muito tempo depois que ele vai falar aqui do imperativo categórico. E aqui não tem nada a ver com Aristóteles. Certo? Então, resposta dessa questão, letra A. Beleza? Justa medida, meio termo. Aristóteles. Meu filho. Imagina você fazer mestrado disso. Pois é, eu tô nessa pela aí. Você tá vendo? Seu mestrado é na filosofia. Termina agora em fevereiro, se Deus quiser. E aí não é qualquer filosofia, filosofia da religião e filosofia política. Mas é isso mesmo, estamos superando, tá dando certo. Há controvérsia. E aí, minha gente, a gente superou essa parte da Idade Antiga. Falamos os principais nomes, Platão, Sócrates, Aristóteles, sofistas. E agora a gente vai dar ideias básicas, bem básicas aqui da Idade Média. Por quê? Porque, se eu não me engano, se tiver caído Santo Agostinho, foi só uma questão, até agora, não foi mais que isso. Se tiver caído. Mas, de todo modo, basta lembrar que na Idade Média existe um pequeno detalhezinho na história do mundo chamado cristianismo, que surgiu e se desenvolveu na Idade Média, né? Ah, professor, mas Jesus nasceu no ano 0. E ano 0 ainda é a Idade Antiga. Beleza, certo. Mas não foi quando Jesus surgiu que o cristianismo se explodiu, não. O cristianismo precisou de alguns séculos para se difundir. E muito dessa difusão do cristianismo pelo mundo, ela se deu por causa de gênios como São Paulo de Tarso, que soube explicar ou reexplicar a filosofia grega a partir do cristianismo. Porque não era assim. Tu imagina, a gente está aqui no Oriente Médio. O Oriente Médio é uma região do mundo que até hoje é muito vítima de preconceito, discriminação. A gente fala de Oriente Médio, a galera já pensa logo em terrorismo, né? Não sei o quê, enfim. Tu imagina um Zé Doidinho, com todo respeito, claro, mas eu tô falando um Zé Doidinho porque o cara nasceu lá no Oriente Médio, ele era pobre, de uma família pobre, enfim, ele vivia numa região dominada pelos romanos, então ele era de uma minoria étnica, enfim. Jesus Cristo, ele era um cara da ralé, cara. Ele era um cara da ralé. Imagina você chegar querendo dizer que esse cara da ralé era um profeta de Deus que trouxe a mensagem de Deus para todo mundo. Tu acha que foi simplesmente tu chegar e dizer isso para qualquer um, que qualquer um aceitou essa imposição? Né? Realmente esse cara é um profeta de Deus. Não foi isso. Foi um processo gigantesco para o cristianismo deixar de ser uma seita local para ser uma religião universal. Foi um processo gigantesco e que para isso demandou muitos embates conceituais, inclusive. Tem toda uma história por trás aí, mas quando a gente fala de filosofia grega, quando a gente fala de grego antigo, a gente já lembra de quê? A gente já lembra falando em termos religiosos,
A gente já lembra do politeísmo, né, dos deuses gregos, deuses do Olimpo. Só que isso era como se fosse senso comum na época. Os filósofos nunca aceitaram isso. Para os filósofos isso era tipo alegoria, coisa de... Era só figura simbólica. Para eles aquilo ali era besteira. Os filósofos gregos aceitavam a ideia de que existia um único Deus que era quem ditava como é que as coisas funcionavam. Era quem ditava a ordem da natureza. Os filósofos gregos, eles aceitavam essa ideia, apesar de que a população grega era uma população muito baseada na mitologia. Então chegou um pessoal lá no Oriente Médio dizendo que, tá vendo esse Deus aí que vocês acreditam que existe, esse Deus único, esse Deus poderoso? Pois é, tem um cara lá no Oriente Médio que está dizendo que é profeta dele, que tá propagando a mensagem dele, a palavra dele. E aí, meu amigo, começou a ter discussão, começou a ter embates. Durante muito tempo, o cristianismo não conseguiu chegar à Europa. Por quê? Porque para ele chegar à Europa, ele precisou convencer os gregos, cara. Porque o pensamento intelectual predominante na Europa naquele momento era o pensamento grego. Era um pensamento mais rebuscado. Então, se você chega com um novo paradigma, um novo ponto de vista, você vai precisar superar aquele que está em vigor para você conseguir ganhar espaço. E aí foi o trabalho que Paulo de Tarso fez. Paulo de Tarso fez esse trabalho muito bem, aproximando a doutrina cristã dos fundamentos da filosofia grega. E assim ele conseguiu, pouco a pouco, fazer com que o cristianismo ganhasse visibilidade na Europa e, consequentemente, no mundo. E aí esse trabalho ele foi seguido pelos demais filósofos cristãos também. Santo Agostinho foi um deles. Tanto é que boa parte da obra de Santo Agostinho, ela é pautada, ele se como é que eu posso dizer? Ele se inspira muito nos ideais platônicos. Ele aproxima muito a obra dele da obra de Platão. Então, se o Platão ele fazia aquela divisão entre mundo sensível e mundo inteligível, o Santo Agostinho ele faz a divisão entre cidade dos homens e cidade de Deus. Cidade dos homens, né, mundo dos homens como um mundo imperfeito, um mundo cheio de contradições. Enquanto a cidade de Deus, o mundo de Deus era um mundo perfeito, o mundo da perfeição. Parecido com esse idealismo platônico, entendeu? Então ele vai, obviamente, ter uma teoria fundada na fé cristã, mas a lei do homem ela só é justa se for fiel à lei eterna. Lembra que o Platão dizia que a lei positiva ela só vai ser realmente válida se ela for fiel à justiça, que é uma conceituação que se adquire no âmbito metafísico. Né? Então, o Agostinho ele faz essa aproximação também. A lei do homem só vai ser justa se for fiel à lei eterna. A lei eterna que é a lei de Deus gravada na razão do homem. Certo? E aqui o Agostinho ele vai ter, obviamente, um justnaturalismo também, só que é um justnaturalismo pautado na vontade de Deus. Um justnaturalismo voluntarista. Certo? Era só isso mesmo que eu queria falar sobre Santo Agostinho, nada demais. Alertar para essa proximidade com Platão, enquanto que o Tomás de Aquino ele vai ter uma proximidade com Aristóteles. E aqui também vale a gente falar alguns termos gerais. O Agostinho, aqui a gente está falando de comecinho da Idade Média, lá para o século 4, 5 depois de Cristo, comecinho da Idade Média. Já o Tomás de Aquino, a gente está falando aqui, século 13, quase 1000 anos depois de Agostinho. Mas ainda assim, Idade Média. A Idade Média durou mais ou menos 1000 anos. Foi um período que durou muito tempo na história. Certo? E o que é que aconteceu? A filosofia cristã, durante séculos, ficou pautada nessa visão aqui, de Santo Agostinho. Que era uma visão mais ortodoxa, mais fechada, mais pautada no texto da Bíblia mesmo. E aí, passaram-se séculos e, naturalmente, essa visão ela foi ficando defasada. Como todo e qualquer pensamento, deve haver atualizações de acordo com os novos modelos, as novas configurações do mundo. E aí, aqui nesse período do século XIII, a gente está falando aqui do surgimento das primeiras universidades.
na Europa. Começaram a abrir as primeiras universidades da Europa. E as universidades, elas são naturalmente o quê? Elas são celeiros de mentes geniais, né? É nas universidades que os grandes teóricos surgem. E aí, nesse período, já havia muita migração, principalmente de população muçulmana para a Europa. Então, a Europa estava recebendo muitos muçulmanos, estava recebendo também muitos judeus. E essa galera, a filosofia deles já estava mais avançada do que a filosofia cristã predominante naquele momento. Então, a filosofia árabe, perdão, ela estava chegando nas universidades da Europa e estava se tornando predominante. E a filosofia cristã ela estava defasada há séculos, desde Agostinho. Então, os cristãos eles tiveram essa noção, nós estamos perdendo espaço. Nós estamos perdendo espaço na intelectual, digamos assim. A gente precisa atualizar nossos mandamentos, nossos princípios, digamos assim. Então, Tomás de Aquino, ele teve essa importante função de atualizar a doutrina cristã, a filosofia cristã. Ele já, diferente do Agostinho, ele já assumiu uma proposta mais aristotélica. Ele já se pautou mais no aristotelismo, no materialismo aristotélico, do que no idealismo platônico que o Agostinho se utilizou. E aí, o que conta mais com relação a isso? O Tomás de Aquino, ele já tinha uma abertura maior aos atos humanos. Beleza, perfeito é só Deus, mas os homens conseguem fazer muita coisa boa também. Os homens, eles têm muitas coisas boas. Então, ele reconhece o papel positivo do Estado na proteção, na segurança de seus membros, bem como na promoção do bem comum. Certo? Apesar de o Estado ser algo contingencial, algo humano, algo imperfeito, ele já reconhece a sua importância. Confia na capacidade humana de legislar, contanto, obviamente, que respeite a lei divina. Certo? O Tomás de Aquino, ele tentava promover ou difundir a doutrina cristã pelo convencimento também. Tanto é que ele lança aquela máxima do crer para entender. Perdão, entender para crer. Né? Diferente do Agostinho, que já era mais na ideia do crer para entender. Então, o Tomás de Aquino, ele não lança uma doutrina apenas para os crentes. Ele lança uma doutrina para os crentes e para os não crentes, tentando agregar cada vez mais gente. Mediante o quê? Mediante o uso da racionalidade. Certo? Não apenas nessa premissa de crer para entender. Certo? E aí tem essa divisão importante das leis em Tomás de Aquino. Temos a lei divina e a lei eterna, que é a razão de Deus que governa toda a criação. Certo? É como se fosse uma lei central, a lei de Deus. Temos a lei natural, que é uma lei que decorre dessa lei eterna, mas que é possível de ser compreendida pelo homem, né? Então, é inerente à racionalidade humana. Enquanto o homem, enquanto ser racional conectado a Deus, ele já vai dotar desses direitos naturais, né, que correspondem a essa lei natural. E temos também a lei humana, que é a lei positiva, criada para regular a vida na comunidade política ou o Estado, que deve também, obviamente, respeitar essa lei divina. Então, o Tomás de Aquino ele faz essa diferenciação. Para a gente se encaminhar já para o finalzinho, ainda não, mas talvez as últimas meia hora aí de aula. Pois bora aqui, falar um pouquinho sobre já na Idade Moderna, contrato social, os contratualistas. Vocês já ouviram falar na doutrina do contrato social? No decorrer da história da filosofia, os filósofos eles tentaram explicar a sociabilidade humana de maneiras diferentes. Por que os homens resolveram do nada se juntar e fazer uma cidade? Uma sociedade, uma coletividade, uma comunidade funcionando de uma maneira harmônica, sistêmica. Por que os homens fizeram isso? Alguém saberia dizer? Forma sociedade, né?
Por quê? Por que os homens resolveram viver em sociedade? Mas, a primeira pergunta, isso foi algo natural? Tipo, o homem naturalmente é um homem social ou é algo no decorrer da história que aconteceu? Certo, então vocês pensam que o homem, no decorrer da história, notou que se vivesse em uma coletividade, em uma comunidade, teria uma vida mais comum, uma vida mais fácil. Pronto, essa é mais ou menos a visão que os contratualistas, de maneira geral, pregam. Diferente dos gregos. Os gregos não. Os gregos eles diziam que não existe esse negócio de cooperação social apenas visando a vantagem mútua. A cooperação ela se dá porque os homens, segundo os gregos, né, os homens eles já têm uma tendência natural a ser um ser social, a viver em comunidade, assim como outros animais já têm essa tendência também. E se vocês forem ver, faz sentido uma colocação como essa. Os outros animais que se unem em uma comunidade, eles não pensam, se eu me unir aqui em uma comunidade vai ser mais fácil minha vida. Talvez seja uma tendência natural deles já, não sei, né? Obviamente é uma discussão filosófica que até hoje não há um consenso quanto a isso. Mas a doutrina do contrato social, que vai surgir nesse contexto da Idade Moderna, ele vai dizer que no início, nos primórdios, a gente vivia num estado de natureza, estado de natureza que funcionava sem instituições, sem o Estado, né? Estado de natureza, cada um por si. E a partir de um determinado momento, em um determinado marco histórico, os seres humanos perceberam que seria melhor se juntar em torno de uma sociedade civil e fundar um Estado para regular essa vida em comunidade. A ideia básica é essa. O que é que vai variar com relação aos teóricos do contrato social? Para alguns teóricos do contrato social, o estado de natureza era um estado de guerra. Tipo, você vivia no estado de natureza, não existia a figura do Estado, não existia polícia, não existia nada para controlar a relação entre as pessoas. Então, para alguns teóricos, o estado de natureza era um estado de guerra. Vocês concordam com isso? Os homens estariam o tempo todo em guerra, no estado de natureza? Sim? Pronto. Existe essa vertente, né, de que o estado de natureza é um estado bélico e que os homens eles vão formar um estado para reger a vida em sociedade justamente porque não aguentavam mais viver em guerra. Essa é a visão, por exemplo, do Hobbes. Só que para outros teóricos do contrato social, o estado de natureza não necessariamente é um estado de guerra. Mas que, por exemplo, na visão de Locke, a gente já tem direitos naturais inerentes à nossa racionalidade. Então, no momento em que a gente nasce uma criatura racional, ainda que no estado de natureza, a gente já é detentor de alguns direitos. Direito de liberdade, igualdade, propriedade privada, segurança, paz. São direitos comuns, direitos individuais que qualquer ser humano, bastando que nasça racional, de acordo com essa teoria, já vai ser detentor desses direitos. E aí que no estado de natureza não é possível garantir a todos esses direitos. Então, a motivação do contrato social seria justamente para eleger a figura do Estado para garantir esses direitos para todo mundo. A ideia básica do contrato social é essa. Estado de natureza, seja ele de guerra ou de paz ou o que for, que deve ser, substituído por um Estado civil, em que as pessoas se juntam, resolvem eleger a figura de um Estado para regulamentar a vida em sociedade. Certo? A ideia básica é essa. O que vai variar é se o estado de natureza era um estado de guerra ou não, o que foi que motivou exatamente essa reunião, esse acordo entre as partes para formar um Estado e como é que funciona a vida após esse Estado instituído. Certo? O Hobbes, como eu falei, ele prega um direito natural baseado na estrutura racional subjetiva do homem e que ele vai dizer que o estado de natureza é um estado bélico, um estado de guerra, de todos contra todos. É nesse sentido que ele fala que o homem é o lobo do próprio homem. Então, no estado de natureza, o homem está em constante medo. Está o tempo todo com medo. Está o tempo todo com medo de chegar outro homem para roubar a sua propriedade, para chegar outro homem para roubar a sua comida. Enfim, o tempo todo o homem está com medo
lá no estado de natureza, segundo o Hobbes. Você falou o homem é o quê? O homem É o lobo do próprio homem. E aí, nesse sentido, ele vai instituir o princípio básico do ser humano, que é o princípio da autoconservação, como motivo para o contrato social, né? Então, o que motivou o contrato social seria essa ideia da autoconservação. Ele percebeu que, se a gente ficar aqui para sempre nesse estado de natureza, a nossa espécie vai parar de existir, vai todo mundo se matar. Então, em nome do princípio da autoconservação, a gente precisa fazer um contrato social, e essa vai ser a nossa motivação racional para instituir um estado civil, um estado de coisas, certo? E aí, nesse sentido, ele vai propor um poder soberano no Estado social como derivado da soberania popular, não mais do desejo divino. O Hobbes, ele usa o contrato social para justificar o absolutismo. Isso mesmo, o Hobbes era absolutista, ele não era liberal, como Locke, por exemplo. Só que o absolutismo, ele estava numa crise de existência, desde a Idade Média. Não sei se vocês lembram no colégio que a gente estudava que na Idade Média o sistema predominante na Europa era o sistema absolutista, mas os reis eram apenas figuras simbólicas, meramente ilustrativas, porque na verdade quem mandava eram os senhores feudais. Vocês lembram disso? Exatamente, a ordem social naquele momento era essa. As cidades não tinham mais grandes populações, houve um êxodo para os feudos, né? Então cada feudo correspondia a um microsistema jurídico, um microsistema econômico, um microsistema social, tudo comandado pelo senhor feudal. Então, as autoridades daquela época eram os senhores feudais. Os reis não serviam para nada. Era como se fosse a monarquia inglesa hoje em dia, mais ou menos, certo? E aí o Hobbes pensou, beleza, eu sou absolutista, então vou explicar o absolutismo a partir de outro ponto de vista. Então, ele usa o contrato social para explicar o absolutismo. E aí ele vai dizer que o poder do soberano, do rei, ele não é mais baseado no desejo divino, como na Idade Média diziam. Né? Tanto é que quem escolhia os reis na Idade Média era a igreja. Né? A igreja que dizia, não, esse aqui tem um aval divino, para ser rei. Naquela época era assim que funcionava. Aí o Hobbes ele pensou que não, eu preciso fundamentar o absolutismo de uma maneira mais racional. Então ele começou a usar o contrato social para fundamentar o absolutismo e dizer que o poder do soberano, o poder do rei, ele vai ser derivado da soberania popular, da vontade do povo que fez um contrato social e instituiu a figura do Estado e elegeu um soberano para reger a vida em sociedade, certo? E essa autoridade do soberano ela vai se submeter aos fins propostos pelo pacto, a paz, a ordem e a segurança. Esses três fins aqui são primordiais na teoria de Hobbes. Paz, ordem e segurança. Primordiais. Então, recapitulando, Hobbes, contrato social, estado de natureza e estado de guerra. O contrato social ele é feito para, em nome do princípio da autoconservação, eleger um soberano absolutista para garantir a paz, a ordem e a segurança da população. Beleza? Não sei se vai dar tempo, pelo menos a de Locke aqui. A Locke, por sua vez, ele vai utilizar o contrato social para explicar a sua posição liberal-democrata. Ele é liberal. Ele não vai usar o contrato social para explicar o absolutismo, mas para explicar o liberalismo. O estado de natureza ele vai dizer que é sociável. Não é um estado de constante guerra, como o Hobbes propunha. Mas ele vai dizer que no estado de natureza não vai haver mecanismo para garantir os direitos individuais de todo mundo. Se eu quero ter a minha propriedade privada garantida, se eu quero ter minha liberdade garantida, minha igualdade, minha segurança, minha paz, tudo garantido, eu preciso de alguém para garantir. Porque se eu viver no estado de natureza, cada um por si, não vai ter ninguém para garantir isso para mim. Então o que o Locke vai dizer vai ter que ser assinado um contrato social para formar um estado de coisa, um estado civil, e esse estado civil ele vai ser regulamentado a partir da garantia desses direitos individuais. O surgimento do Estado. O contrato social é uma teoria que explica o surgimento do Estado. Então, o contrato social e a passagem ao Estado social se dá com o objetivo de garantir e preservar os direitos fundamentais no âmbito do direito positivo, certo? Então, esses direitos individuais, que a proteção era por meio de direitos naturais, eles vão passar a integrar o direito positivo.
E aí um tema importante, que foi até tema de questão, é o do direito de resistência, também chamado de recurso ao céu ou desobediência civil, que ocorre quando o governante, que é eleito no contrato social, ele desrespeita o pacto, né? Desrespeita o contrato social, afrontando os direitos naturais da sua população. O Locke ele vai dizer que quando isso acontece, é como se houvesse um retorno ao estado de natureza que justificava uma rebelião, que justificava uma desobediência civil contra esse soberano e a destituição dele. E aí, sendo feita essa destituição dele, deve ser assinado um novo contrato social e eleito um novo líder. Né? Restaura-se o estado de guerra na condição de natureza, podendo o povo se rebelar e destituir o governante. Para a gente finalizar a aula, só uma questãozinha aqui para a gente ir embora. Que é justamente com relação a esse... Mas essa parte que eu falei, desde o início, aí, desde a origem, boa, viu? Né? Legal, né? Chegando aí até o contratualista aí, boa, viu? Pois é, cara, a gente tem que se virar para dar aqui as informações gerais, que é muita coisa. Não lembro. Pois é. Aí ver o contratualista aí, o camarada vai lembrar. Pai, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, ó, mais uma vez, mesmo jeito, uma citação e o nome. O povo maltratado em geral e, contrariamente ao que é justo, estará disposto em qualquer ocasião a livrar-se do peso que o esmaga. Né? Já é uma citação de John Locke, e que aqui ele vai fazer uma ligação com o artigo 1º, parágrafo 1 da Constituição Federal. Todo poder emana do povo, que é exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Muitos autores associam tal disposição ao conceito de direito de resistência, um dos mais importantes da filosofia do direito de John Locke. Assinale a opção que melhor expressa tal conceito, conforme desenvolvido por Locke na sua obra Segundo Tratado sobre o Governo Civil. Isso aqui é uma questão de 2017, ó, do exame 24. Letra A. A natureza humana é capaz de resistir às mais poderosas investidas morais e humilhações desde que os homens se apoiem mutuamente. Não tem nada a ver com o que... Aqui é a interpretação de texto, não tem nada a ver com o que o texto está dizendo. Sempre que os governantes agirem de forma a tentar tirar e destruir a propriedade do povo, ou deixando-o miserável exposto aos seus maus tratos, ele poderá resistir. Eu acho que essa aqui é a resposta. Ele está falando aqui, eu acho que ele está falando aqui do povo. Ó. Sempre que os governantes agirem de forma a tentar tirar e destruir a propriedade do povo, ou deixando-o miserável e exposto aos seus maus tratos, ele poderá resistir. Esse é exatamente o direito de resistência do povo. Apenas o contrato social que tira o homem do estado de natureza e coloca na sociedade política é capaz de resistir às ameaças externas e às ameaças internas, de tal forma que institui o direito dos governantes resistirem a toda forma de guerra e rebelião. O direito de resistência que a gente está falando aqui é do povo, não dos governantes. Certo? Aqui ele está falando de direito de resistência dos governantes, não tem nada a ver. O direito positivo deve estar isento de toda forma de influência da moral e da política. Uma vez que o povo soberano produz as leis diretamente ou por meio de seus representantes, eles devem resistir a qualquer forma de interpretação ou aplicação de caráter moral e político. Não tem nada a ver com o que a questão está falando. A questão está falando de o povo maltratado em geral e, contrariamente ao que é justo, estará disposto em qualquer ocasião a livrar-se do peso que o esmaga. Essa questão é tipo questão de Enem. É praticamente a questão de interpretação. Você sabendo interpretar esse texto aqui, você responde a questão. Tipo, não, tem coisas aqui que não estão erradas, mas que não tem nada a ver com o que está se falando aqui. Beleza, minha gente? Finalizamos a nossa aula de hoje. Pessoal de casa, tá tranquilo? Alguma pergunta? Deu para acompanhar direitinho? Pois muito obrigado pela atenção de vocês. A gente marca aí nosso próximo encontro. Até lá. Abraço aí em todos.